Vamos lá então para o terceiro vídeo. A gente vai gravar agora parte do JavaScript, né? Então eu vou separar aqui algumas funções, vou criar algumas funções. Isso vai servir também para quem está começando a pegar essa parte também de funções. E vamos trabalhar com a API, né? Porque a gente precisa fazer consulta à API da Pixam agora para que a gente possa buscar imagens, né? Então basicamente essa é a ideia. A partir de uma largura e uma altura, a quantidade de imagens que a gente vai selecionar aqui, a gente vai buscar e vai retornar e mostrar aqui embaixo as imagens. Beleza, então a gente vai começar aqui buscando o nosso formulário, né? Então o nosso formulário, ele precisa ser, a gente pode pegar ele dessa forma, né? Document.getSelectorForm. Como a gente só tem um formulário, a gente pode pegar dessa forma, não precisa pegar por ID nem nada, né? Certo, então sabendo que eu tenho esse formulário, eu posso adicionar uma ação para ele, ou seja, ou melhor, a gente pode configurar um listener aqui para que quando submeter o formulário a gente faça alguma coisa, né? Vou fazer um teste aqui. Então a gente pode fazer aqui form. Pode ser um event listener, e aqui a gente adiciona uma função, pode ser uma função anônima, né? Vamos separar um pouco, acho que fica melhor assim. Eu gosto de fazer dessa forma, criar uma função, vou chamar de, pode ser o handle submit, né? Como trabalhar com essa nomenclatura, o handle seria de lidar aqui com o submit. A gente vai passar um evento e por padrão, o que acontece? O formulário, qual que é o padrão dele? O padrão dele é que quando a gente clica e submeta, pode ver que ele está tentando recarregar a tela. Aqui a gente percebe que ele está tentando recarregar. Então, por padrão, se a gente prever esse comportamento padrão, ele não vai recarregar a tela, que é o que a gente quer, né? Não quer recarregar, a gente vai carregar tudo dinamicamente. Então, a gente vai adicionar, deixa eu até fazer um alerta aqui, um alert, formulário enviado, ok? Então, quando a gente adicionar aqui um listener a gente vai adicionar um event listener do tipo submit e vai passar a função handle submit, o que acontece? Quando a gente submeter o formulário ou clicar nesse botão aqui, que é o botão que submete, ele vai executar a minha função, né? Beleza, então já está funcionando. E agora a gente vai configurar isso aqui. Deixa eu ver se a gente coloca aqui para cima, fica mais bonito um pouco. Vai funcionar da mesma forma, certo? Então essa função agora a gente vai trabalhar nela. A primeira coisa que a gente vê lá na tarefa é que a gente precisa validar os campos, né? Não pode mandar sem validar. Então, vamos criar também uma função para validar isso. Function validate form. Então, essa função aqui vai ser responsável por validar. Ele até sugere aqui um código base, mas eu vou passar para essa minha função aqui. Eu vou validar, na verdade, todos os campos do formulário, que são basicamente a largura, a altura e essa quantidade de imagens, né? Então vamos começar, deixa eu ver, começar simplificando um pouco aqui, depois eu vou adicionar também mensagens de erro, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos separar aqui os inputs que a gente tem. Então a gente tem basicamente, a gente poderia pegar direto, né? Poderia pegar aqui, por exemplo, largura, ou a gente poderia pegar o form data, que é o objeto que a gente tem, mas eu vou fazer assim, que é objeto a gente tem quando a gente recebe os dados, né? Que é o form data. A gente poderia fazer dessa forma aqui, a gente pega do formulário, né? E aí a partir daqui a gente pega lá largura igual a formData.get, e aí pelo name do componente a gente pega aqui, né? Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou pegar os inputs que a gente tem, as caixas de texto na verdade, que são a largura e a altura, certo? E vou percorrer esses caras aqui. Vou percorrer eles. E
E aí, baseado nisso, eu vou pegar cada um dos elementos aqui. Ele sugere aqui para mim, pode ser dessa forma, vou fazer passo a passo aqui. Então, eu vou pegar o elemento, que vai ser através do char selector novamente, document.char selector, e aí a gente pega o input com o name, e aí passa por parâmetro aqui, né? Qual é o name? Então a gente está basicamente uma lista aqui só para simplificar. Se eu tivesse mais inputs, eu ia adicionando aqui, sei lá, comprimento, como sugeriu, né? Comprimento, peso e tal. Então a gente fica mais, uma ideia um pouco diferente. Eu percorro esses caras, pego cada um deles, e cada um deles eu vou pegar o valor, o value deles. Vamos padronizar aqui, element e value, que é o valor dele, né? Elemento.value. A gente vai fazer também um trim, não sei se é necessário, mas não é realmente necessário porque, quero ver aqui, ele não aceita que a gente adicione texto e nem espaçamento, né? Então nem seria necessário. Mas basicamente para que serve o trim? O trim ele remove os espaços à esquerda ou à direita, né? Se eu tivesse se fosse uma caixa de texto que permitisse espaços, eu teria esse problema. Vou tirar isso aqui, não há necessidade. Tá. E aí, assim, vamos simplificar dessa forma primeiro, depois eu volto para cá a gente ajustar a questão de erros. Tá. Então, e aqui entra a parte da validação. Se o valor, melhor, se não tiver valor, dessa forma aqui, ó, se não tiver valor, alerta não, né? Não vamos fazer alerta não. Vou pensar aqui. O que é? Tá, não. Posso ser aqui, né? Ser aqui dentro. Então, se não tiver valor, então, o que a gente vai fazer? A gente vai, como são mais de um campo, então vamos criar aqui uma lista chamada de errors, ou de erros, vamos trabalhar com o inglês que a gente está seguindo essa lógica. Então, uma lista de erros, né? Vazia, um array vazio, um array não, uma lista, né? Uma lista vazia. E aí, para cada erro, a gente diz, melhor, para cada possível erro, a gente fala, o campo tal é obrigatório, né? Como é só isso que a gente precisa, então já resolve. Então, está resolvido aqui e agora ficou dinâmico, né? Não precisa fazer para cada um deles, certo? E também a gente vai adicionar nesse elemento aí, a gente precisa adicionar algumas classes depois para configurar cor, vermelho, se tiver erro e tal. Depois a gente faz isso, certo? O que acontece? Ele vai passar por aqui e ele só vai, deixa eu fechar a função aqui, ele só vai me dar um retorno de realmente erro se essa minha lista aqui não for vazia, né? Se ela for vazia, quer dizer que não tem erro, ou seja, não entrou aqui dentro. Então vamos lá, vamos fazer aqui, até sugeriu aqui, né? Se errors.length, ou seja, se o tamanho da lista, se essa lista tiver alguma informação, basicamente isso que ele está fazendo aqui, então eu posso mostrar um alerta e retornar falso. E se retornar falso, o que aconteceu aqui? Está dando erro. Ah tá, aqui falta eu fechar meu loop, né? Certo. Então, se tiver algum erro, aí pode ser um alerta por enquanto. Vai dar um alerta e para cada erro vai pular uma linha aqui, faz um join, que é como são strings. Então basicamente o join aqui vai adicionar um /n no final, o /n serve para pular uma linha, tá? E aí retorna falso e tá ok. Acho que esse /n não vai funcionar na verdade, teria que ser o br, depois dá para fazer um teste, certo? Tá, e o que acontece? Se não entrar aqui dentro, retorna true, né? Ou seja, se ele entrar aqui dentro, tem erro, e se não, retorna que não tem erro. Beleza, está pronto. Então, se, agora aqui é a nossa função, né? Se não validar, né? Melhor, se o retorno da função validateForm for falso, eu posso só retornar, né? Como é uma linha só, não precisa nem das chaves aqui, eu posso fazer direto assim, né? Se não validar, retorna. E tá pronto, né?
só testar se está funcionando. Vamos ver. Deixa eu dar um F5 aqui, tirar esse parâmetro aqui que apareceu. Buscar, ó, pode ver que não tá carregando a tela. E se eu tirar aqui alguma coisa, olha lá, o campo largura é obrigatório. Se eu tirar a altura, o campo largura, o BR não funciona não, tem que ser o barra N mesmo. Então, vou colocar esse barra N aqui, certo? Vamos lá, apagar aqui, buscar. Ó, campo largura é obrigatório, campo altura é obrigatório. Certo, essa parte aí agora tá pronta. Agora, deixa eu até fechar isso aqui. Como é que fecha aqui? Eita. Fechar. Aqui, ó. Certo. Agora a gente precisa executar, criar aqui a nossa lógica. Então eu vou pegar agora esse inform data, que aí eu pego só os dados, né? Target, na verdade aqui pode ser, né, que é o nosso próprio formulário. Beleza, então aqui eu estou pegando os dados do meu formulário, vou pegar a largura, vou pegar a altura e vou pegar também a quantidade. A quantidade é um pouco diferente, a gente vai ter que trabalhar ela um pouco diferente, mas aqui para pegar é a mesma coisa. Formdata.get quantidade, o que está acontecendo aqui? Tá, faltou o sinal igual aqui, certo? Se a gente imprimir, fazer um console.log aqui, só para ver se está funcionando. Deixa eu abrir aqui F12 para abrir console, vamos ver. Form data não é definido, vamos ver. Form data, o que aconteceu, será? Eu erro na linha 12. Aqui. Escrevi errado. Form data. Eita. Agora vai. Vamos lá. 200, 201. Se eu mudar aqui, 200, 205. Tá certo, tá funcionando. Ok, agora que entra a API, né? Porque eu preciso consultar, deixa eu lembrar aqui, é pixam.fotos. Isso, essa é a API. E eu vou fazer uma chamada HTTP simples, porque a gente precisa retornar uma imagem aleatória. Ela até tem aqui, a API até tem uma API que retorna JSON, né? Retorna uma lista de imagens, só que no nosso caso aqui retorna inclusive com autor, com largura, altura. No nosso caso a gente quer especificar a altura, a largura, então não vai dar. A gente precisa fazer uma chamada exatamente assim, ó, como está dizendo aqui, ó. Então essa vai ser a chamada e ele vai retornar um objeto de URL para a gente. Então eu vou ter que fazer, se eu quiser 3 imagens, eu vou ter que fazer 3 chamadas. Tudo bem, é sobre a questão de teste mesmo, então não tem problema. Não seria uma melhor prática, né, a gente fazer várias chamadas? Seria melhor se eu buscasse lá da API e retornasse já de uma vez só, né? Mas tudo bem. Então a gente precisa primeiro considerar, vou colocar até aqui em cima aqui, como eu vou chamar de base URL. Sugeriu aqui uma API nada a ver, que é a base URL para nós seria pixam.fotos, isso aqui. E a partir dessa URL base, eu vou ter que ir adicionando mais parâmetros aqui no final, por exemplo, barra 200, quer dizer o que? Largura e altura. A quantidade eu não consigo especificar, então aquilo que eu falei, eu tenho que fazer um loop aqui e executar x vezes, né? Que aqui entra essa quantidade. Então vamos lá. A minha URL, até sugere aqui, né? Largura, altura. Esse aqui só sugeriu, mas não está certo não. Vamos lá. Primeiro, esse símbolo de crase aqui é porque ele dessa forma ele aceita que a gente concatene aqui as variáveis. Então, base URL, que é o que está lá em cima, barra, largura, é o valor que veio do formulário, já foi validado, altura também,
E na verdade aqui, isso aqui não é, né, dessa forma. Será que dá? Quero ver. Bom, enfim, depois a gente pode testar. Mas eu não encontrei na documentação esse random ali. Aqui a gente precisa adicionar .webp também, que a documentação aceita. O WebP foi o que foi solicitado na tarefa, as imagens têm que ser em formato WebP. Então, aqui eu estou montando basicamente a URL que vai ser chamada, né? Se eu imprimir essa URL, vocês vão ver que ele vai imprimir já ela bonitinha. Olha lá. Se eu pegar isso aqui, copiar aqui no navegador, ele vai retornar para mim uma imagem de 200 por 200 no formato WebP. E aqui está o link da URL. Então, basicamente, ele não retorna uma imagem, ele retorna um caminho para baixar essa imagem. Tá? Isso é o suficiente para a gente. Ok. Agora, o que a gente precisa? Eu vou adicionar, vou criar um try catch aqui, porque se der algum erro, se nessa tentativa aqui de execução der algum erro, ele vai cair ele vai ser capturado aqui, e aí eu posso tratar esse erro para não acontecer nenhum problema lá na interface do usuário. Né? Eu posso mostrar uma mensagem de erro para o usuário. Por exemplo, se a API estiver fora do ar, eu posso mostrar, né, uma mensagem para que o usuário não fique perdido ou que não dê uma mensagem de erro 500, que é uma mensagem que é um erro de servidor, né? Que aí fica muito genérica. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui no HTML, acho que eu não criei, quero ver se eu criei. Acho que eu acabei esquecendo de criar aqui no HTML uma seção para a gente adicionar aqui embaixo nosso resultado, né? Então aqui onde eu fiz a minha galeria, né? Ou melhor, na seção abaixo aqui, ao final dessa seção, melhor dizendo, vou chamar de resultado. É uma seção vazia que não vai ter nada, e esse conteúdo aqui dentro, né? Vou colocar alguma coisa só para ver aqui, ó. O conteúdo que vai ser carregado aqui vai ser carregado dinamicamente, né? Então eu preciso disso aqui, certo? Então tá pronto aqui, eu só tinha esquecido disso. Pode ser até tá bom assim, certo? Vamos lá, então agora sim, essa seção tem que pegar ela, vou chamar aqui de resultado. Deixa eu testar aqui. Isso, pode ser resultado igual a document.charSelector resultado ou section resultado. Ok. E o que acontece? Quando eu carrego a primeira vez, ele não vai ter nada. Mas se eu já tinha feito uma busca, eu vou carregar mais uma imagem, eu preciso limpar esse campo aqui para poder mostrar outras imagens, né? Então o inner HTML basicamente serve para eu ou adicionar alguma coisa aqui dentro, né? Poderia ser, por exemplo, isso, né? Ou para simplesmente limpar. Então toda vez que eu clicar aqui em buscar, ele limpa antes de eu carregar alguma outra coisa. Bom, o que acontece? Antes de eu mostrar na tela, eu quero buscar todas as imagens para não ter que ficar mostrando uma por uma. Ou melhor, para não mostrar uma e depois buscar outra e mostrar, Então eu vou criar também uma lista de imagens vazia, né? Pode ser, uma lista vazia. E é isso, basicamente é isso. Bom, agora o que acontece? Para cada uma da quantidade, para cada imagem, para cada item que eu selecionei aqui, se eu selecionei 3, então eu tenho que percorrer 3 vezes, se eu selecionei 5 vezes, assim por diante. Eu vou fazer aqui um loop, ele vai sugerir para mim aqui. Pode ser dessa forma, tem várias formas de fazer loop, né? Pode ser select igual a 0, até que a quantidade seja, o i seja a menor quantidade, e assim por diante. Então, aqui dentro, eu vou executar uma requisição HTTP usando a API Fetch. Então, aqui que entra a parte da requisição. Vou chamar de response, que vai basicamente executar uma chamada através da API Fetch. Basicamente passando essa URL. Então é uma chamada por padrão GET. Tá? Beleza. É basicamente isso. E agora eu
assim que eu tiver uma resposta, né, esse await aqui, o que acontece? Ele vai ficar aguardando o retorno disso, para que eu tenha alguma coisa nesse objeto da resposta, tá? Basicamente eu preciso, a partir dessa resposta agora, obter os dados, que é basicamente um await também, tem que aguardar também capturar esse dado, response.url, tá? O URL vai ser o parâmetro que ele vai retornar para mim. Basicamente é aquela URL que eu mostrei agora há pouco ali, né? Que a gente fez aqui uma chamada pixam, essa aqui, né? Então basicamente ele vai retornar isso aqui para mim, né? Que é basicamente o ID da imagem, os parâmetros que eu passei, e esse é alguma coisa lá, uma chave deles lá. Beleza. Tá certo? Eu vou precisar, esse ID aqui eu vou precisar dele. Então eu já vou separar ele como um const image ID. E eu sei que se eu fizer um split pela barra, ele é o quarto elemento. Beleza? Obviamente se mudar isso eu vou ter problemas, né? Mas vamos lá, se eu pegar aqui, ó, até a primeira barra, 1. Quero ver aqui, vamos imprimir eles todos melhor, depois a gente vê. Eu vou fazer um console.log aqui no data.split barra. Quero ver aqui uma coisa. Aqui, só deixa eu corrigir aqui que ele está dando erro. Faltou fechar aqui alguma coisa. Tá. Falta fechar o loop. Isso. Esse await está dando erro também, porque a minha função, eu não disse que ela é assíncrona, assim, tá? Eu preciso falar que ela é uma função assíncrona, certo? Vamos fazer um teste aqui só para ver o que ele está retornando. Vamos lá, acho que é isso, só para testar, ver se funciona. Deixa eu dar um alerta aqui só para evitar se der algum erro, já mostro a mensagem de erro aqui. Tá, vamos testar. Vou deixar aqui 200 e só uma imagem. Lá, retornou. Separado por vírgula, melhor, por barra. Então, HTTPS, depois um espaço em branco, o domínio, ID, e o quarto é o próprio ID, certo? Então, por isso é o quarto. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Até aqui é 1, até a primeira barra 1, dei aqui um espaço em branco, 1, 2, 3, 4, né? Isso aí. Beleza. Começa no 0. Ok, então é uma maneira aí rapidinho só pra gente pegar esse ID. A gente vai precisar depois. Por quê? Porque a gente vai ter que baixar essa imagem, né? Permitir que baixe em Full HD. E a gente precisa, se a gente armazenar esse ID, depois fica mais fácil de saber qual é a imagem, né? Porque a gente vai ter que fazer uma nova chamada. Como eu peguei uma imagem 200 por 200, essa imagem 200 por 200, ela não posso redimensionar ela para Full HD, né? Eu preciso fazer uma nova chamada que retorne ela Full HD. Mas vamos lá, por partes aqui. Então agora, já que eu tenho a imagem, eu adiciono ela na lista, né? Faço um push na lista de imagens. Só que eu não quero simplesmente adicionar dessa forma. Deixa eu simplificar um pouco, melhor, deixa eu fazer um pouco mais comprido aqui para ficar mais explicativo. Então eu preciso criar aqui, pode ser uma imagem, um image, que vai ser um objeto, né? Esse objeto que eu vou adicionar na minha lista de imagens, tá? Esse objeto precisa ter algumas coisas. O src, que é o próprio data, né? Que é o URL que retornou para mim, esse data aqui. Eu preciso ter um texto alternativo, que já também meio que ajuda a resolver parcialmente, por mais que não é bem uma explicação da imagem, mas é um texto alternativo à imagem. Ajuda a resolver um dos critérios de acessibilidade lá. Não é a melhor estratégia só colocar a image e o ID da imagem, né? O ideal é colocar um texto descritivo mesmo. E o próprio ID da imagem, que esse ID eu vou recuperar depois, quando eu precisar buscar essa imagem e baixar em Full HD. Tá pronto, então só simplifiquei aqui para ficar mais fácil de
3D, mas eu poderia simplesmente jogar isso aqui lá dentro, né? Fazer que fica mais bonito. Eu só pego e jogo pra cá, né? Certo. E eu tenho que, depois que eu tenho essas imagens, depois que eu fiz o loop e tal, eu preciso renderizar essas imagens, né? Mostrar na tela. Então, render, chama de render images, passando a minha lista de imagens e qual é a seção, que é a seção resultado, né? Então, tem a lista de imagens que eu vou passar, vou renderizar na seção de resultados. Se der erro, ao invés de fazer um alerta, vou fazer um console.log e vou também depois criar uma função aí para a gente mostrar essas mensagens. Tá. Agora, vamos lá, vamos para essa função aqui, eu separei para ficar um pouco mais claro. Então, vamos esperar aqui a nossa função, receber aqui o chama de container por padrão, pode ser, não tem problema. Então, esse container aqui que é basicamente esse resultado, né? Então, o render, o que a gente vai fazer no render? No render, a gente vai limpar esse container. Então, vai limpar, assim. Tá, esse limpar aqui em cima, acho que fica melhor de colocar tipo carregando a mensagem de texto aqui, né? Então, a gente vai limpar o de baixo voltando, né? A gente vai limpar esse container e vai percorrer as imagens, né? Imagens, na verdade, images.forEach. Poderia fazer um for each eu acho que é mais interessante. Ok, a gente pode percorrer essas imagens aqui e aqui a gente tem o objeto image, ou a gente pode fazer a ideia de destruct, que é basicamente, ao invés de eu fazer a image.sic, image.out, image.id, a gente só faz só pega direto aqui, ó, vai desconstruir, digamos assim, né? Eu pego só os atributos sic, out e id. Então, dessa forma ele já simplifica, né? E certo, nesse caso agora eu poderia criar assim, né? Já criar uma imagem e tal, mas eu vou separar também uma outra função, porque como vou repetir o mesmo código, então o ideal é sempre a gente criar funções para isso. Create image element, eu na verdade vou criar vou chamar de card, create image card, pode ser, criar cards, tá? E aí eu recebo aí os atributos que eu quero. Não quero tudo isso aqui não. Então, basicamente eu vou receber o sic, o out e o id, e aqui eu retorno esse card, né? Deixa eu só dar um return aqui, return, e aqui const card, meu card vai ser o retorno do create image card. Tô dando um errinho aqui, acho que aqui tá faltando alguma coisa, faltando parênteses. Agora esse parênteses aqui não vai. Peraí, o que eu fiz aqui? Deixa eu fazer de novo. Images.forEach. Aí aqui eu vou passar, vou destruir aqui já. Ataque aqui vai outro parênteses nesse caso. sic, out e id, certo? E aqui vai o const card e fecho. Ok, agora funcionou. Então basicamente eu crio o card e adiciono dentro do que ele chamou de container, que é aqui é a minha seção de resultados. Então container. Vou adicionar faço um append child, ou seja, eu adiciono um filho, né? Então beleza, aqui tá ok. Percorro as imagens, para cada imagem eu crio um card para ficar mais bonitinho, vou adicionar só a imagem pura. E agora tem que implementar esse create image card. Esse create image card que não está funcionando ainda, né? Só vai dar até um erro. Ok, esse create image card um pouco mais elaborado aqui, né? Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. A gente vai criar um card, tem um padding e tudo mais, então pode ser até uma div mesmo, né? Então a gente vai criar dinamicamente nosso card, que vai ser esse document.create, agora aqui, se eu der um tab ele vai criar tudo, create element, isso, vou criar uma div, pronto, uma div. Então para cada
imagem que ele retornou é uma div. Vou adicionar também classe card, depois no CSS a gente vai fazer isso, vai basicamente configurar essa classe lá. E tem que pegar também uma imagem, né? Criar uma imagem, na verdade, criar um elemento de imagem. Pronto, essa imagem, como a gente já tem tudo que precisa aqui, né? Que é o src e o out. Então, image.src eita, e o image.out, ok? Então, estou criando ela dinamicamente, é basicamente isso aqui, né? Img, isso aqui, tá. Vai ser basicamente isso aqui, né? Que ele vai criar. img, src, aqui tem o valor, do caminho para ter a imagem, o texto alternativo, é basicamente isso que ele está criando dinamicamente. E tem mais algumas coisas, porque se eu fizer só isso, já resolve parcialmente, mas depois eu vou precisar adicionar duas coisas. Uma delas é um botãozinho para eu baixar a Full HD e o outro é para eu copiar ela para o clipboard, né? Que é para copiar para a área de transferência, copiar o link da imagem, não a imagem em si, tá? Copiar o link dela. Então vamos lá, eu vou criar uma seção aqui também eu vou chamar de ações ou actions, que vai ser uma outra div. Então eu tenho uma div que vai ser o card, vou ter a imagem e dentro dessa div do card eu vou ter mais uma div que é para essas ações. Vou adicionar uma classe, que é classe actions, depois eu vou configurar no CSS. E aqui que eu vou criar o meu botãozinho de copiar, vou chamar de copy link. O copy button, na verdade vai ser um link, eu acho. Isso. Vai ser um link. Então aqui, também para separar, porque eu vou ter dois links, né? Eu vou ter um link para copiar e um link para baixar em Full HD. Então, com a opção 2, vou criar uma função chamada create action link. Action link, que vai receber, acho que é basicamente isso, um texto e o href, que é o caminho. Vamos ver? Por enquanto deixa assim. Então aqui esse copy link vai ser vai receber um create action link, pode ser copiar link, passando o src, no nosso caso que vai ser href porque é um link, né? Mas enfim. E deixa eu ver o que mais a gente precisa aqui. Esse create action link, vamos pensar, a gente precisa que ele tenha um texto dentro. Então aqui dentro a gente precisa criar um link, né? Const pode ser link, então a gente vai criar um elemento link e a gente precisa de duas coisas, né? O href, então link.href, que é o próprio href, né? E a gente precisa do conteúdo dele. Vamos pensar aqui. Então vamos começar pelo conteúdo, que está primeiro ali, link. É o text content, que vai ser o próprio texto. E o que acontece? Aqui a gente precisa fazer mais alguns ajustes, porque se for um link, ele precisa ser clicável, e quando eu clicar eu preciso que ele faça duas ações. Vai ficar um pouco estranho. Talvez se eu fizesse o link direto lá em cima, um para cada um, ficava mais simples. Vou pensar aqui. Esse é o texto e o link.href tá, vamos deixar assim por enquanto, depois eu volto nele, só vou retornar o link, porque eu preciso também adicionar uma ação para esse link. Tá, então basicamente esse vai ser o texto e esse vai ser o href, então esse é o link de copy.
eu preciso adicionar uma ação para ele. Copy link.add event listener e clique, basicamente isso aqui, né? Então eu vou copiar para o clipboard o texto dele, né? E o que mais que eu preciso? Eu preciso, vamos ver aqui, talvez seria legal, a gente vai mostrar para o usuário que foi copiado, né? Então a gente poderia dizer que a copy link ponto, o conteúdo dele vai mudar para copiado, acho que é assim. Quero ver, vamos testar aqui, quero fazer uma análise, vamos ver, create action, tá aqui, ok, e create image tag tá aqui, image card, será que se eu rodar ele já vai funcionar? Tá dando um erro, falha executar append child para um tron, é do tipo node, é que tem um só, né? Quero ver o que acontece aqui. Append child card. Ah tá, peraí, que aqui eu não estou retornando nada, né? Preciso retornar esse card de alguma forma. Então, vamos primeiro dizer que o próprio card, vou adicionar a imagem no card, certo? Vai ser a primeira coisa que vai aparecer. E depois as próprias ações, na verdade, né? Eu tenho que dizer aqui as actions. Então, dentro das actions, lá da div de actions, eu vou adicionar o copy link. E dentro do card eu adiciono a imagem. E dentro do card eu adiciono as actions. Isso aí, eu retorno o card. Pronto, agora sim. Vamos testar. Ok, ó, tá. Já trouxe pelo menos, né? Tem um botão de copiar. Se eu clicar aqui, ele abre uma nova aba, né? Eu não quero isso. Melhor, eu quero que ele abra uma nova aba, se for para abrir. Só que nesse caso eu não queria nem que ele abrisse, né? Quero ver. O que eu preciso mudar aqui? Primeiro que eu preciso mudar o target dele, né? Se for o caso, para blank. Que aí, se por acaso é para abrir, ele vai abrir uma nova aba. Certo? Tá aqui. E apareceu copiado. Mas eu não quero executar nenhuma ação. Eu quero prevenir também a ação padrão. Isso é. Eu preciso prevenir a ação padrão. Então, aqui eu tenho meu evento. E o evento eu vou prevenir a ação padrão dele, que é de abrir o link, né? Então eu não quero abrir, eu só quero copiar. Vamos ver se funciona agora. Clicar aqui, deixa eu fechar. Ó, copiado. Depois a gente ajustei isso no CSS. Tá legal, pode ser dessa forma. O que eu preciso agora é do botão de download, né? Então eu preciso aqui, esse copy link, eu preciso criar um download link, vou chamar de Full HD, que eu quero baixar em Full HD. Tá, aqui ele vai criar o link, só que esse SRC não é bem isso, né? Porque eu preciso que o SRC seja o caminho para a minha imagem em Full HD. O SRC só vai ser a mesma imagem com tamanho 200x200. Então aqui vamos criar aqui mesmo const Full HD link, Full HD link, pode ser direto aqui também. Esse SRC aqui na verdade vai ser, deixa eu colocar uma parte do outro, fica mais legível. Aqui vai ser, já sugeriu aqui, ó. Basicamente é o base URL, se olhar na documentação é assim mesmo, ó. Base URL, aí barra ID, o ID da imagem, e aí eu digo qual é o tamanho que eu quero e o padrão no final que é o MP. Pronto, está resolvido. Então agora eu tenho o link do download e eu vou adicionar também nas ações, né? Actions, vamos ver se ele sugere aqui, download link. Pronto, então agora quando eu clicar em buscar, tá os dois aqui, né? Copy link, Full HD, só que ainda não tá legal porque isso aqui eu não quero que ele retorne para mim. Melhor, não quero
direcione, né? Ele vai direcionar para a imagem, mesma imagem, né? Essa aqui, só que agora em Full HD, né? Então, vamos abrir aqui, ó. Vamos copiar o link e vou abrir ele no outro lado aqui. Lá, a imagem também normal, 200 e Full HD. Certo, então ele está funcionando. Certo, só que novamente eu quero clicar aqui e que ele abra uma nova aba, pode ser. Então nesse caso eu preciso adicionar, acho que se talvez, já está aqui, né? Quer ver? Full HD, já está funcionando. Então tá certo, Full HD. Beleza. Agora vamos ver. Eu acho que está quase certo a parte do JavaScript. Deixa eu testar com 3 para ver. Buscar. Vai demorar um pouquinho porque aquilo que eu falei, retorna, ele faz a chamada 3 vezes, né? Então não é a melhor forma, mas funciona. Então tá aqui, né? 3, se eu colocar 10 vai demorar um pouco mais, vai trazer também. E falta agora eu adicionar algumas mensagens aí de validação, né? Vamos lá. Então, vou carregando ali, vamos criar aqui uma função show messages, ou show message, na verdade, message. Vamos lá, preciso ter uma mensagem dinâmica e poderia também um is error, por padrão dizer que ele é falso, porque se for mensagem de sucesso eu posso configurar diferente. Quero ver o que ele trouxe para mim aqui. Na verdade acho que eu não coloquei no HTML, mas eu vou querer uma div com ID mensagem. Vamos colocar lá no HTML também. Vou deixar para depois isso aqui, tá? Se eu confundir. Ok, aqui o HTML na div, então basicamente minha div por padrão não vai ter nada. E vai ter isso aqui. E se for erro, a cor vermelha. Não, na verdade não quero assim não. Porque eu quero configurar tudo no CSS. Então uma mensagem, elemento, vou chamar de mensagem, né, para ficar igual. Message element ponto class name, então vou adicionar uma classe para ele, vai ser igual a se, aqui é um if ternário, né? Se is erro for verdadeiro, adiciona a classe error, senão não adiciona nenhuma classe, só adiciona a mensagem. Beleza, show message está aí e eu já posso configurar então aqui em cima o show message, né? No catch aqui, que se for erro ele vai mostrar essa mensagem e vai dizer que é erro. Esse console.log eu posso até deixar limpo. Ok, acho que é isso. As mensagens de validação ainda não foram configuradas. Eu posso configurar isso já para a gente encerrar essa parte do JavaScript. Então aqui eu tenho lá minha lista de erros e ao invés de eu mostrar um alerta agora, eu vou fazer aqui um show messages, basicamente isso aqui, né? Show messages, percorrendo, melhor, concatenando uma lista de erros, colocando um BR, isso pode ser, aí cada erro vai ser impresso diferente, melhor, de uma nova linha. Eu acho que basicamente isso. Agora eu preciso apenas testar aqui, testar se dá algum erro, que eu não, vamos ver. Agora não mostrou nada porque não tenho meu elemento HTML, vou colocar ele aqui. A gente pode adicionar, acho que aqui fica bom, div mensagem, quero ver se eu não tenho nada aqui, campo largura obrigatório, aqui, tá certo. Bom, encerramos então essa parte do JavaScript, já tem o comportamento funcionando, tá? A próxima etapa agora é ajustar o resto do CSS.